Bom, então aqui começando a nossa aula de hoje sobre legislação municipal, documentos e publicações, né? A aula de hoje, diferente de outras aulas, a gente precisa pensar mais em concepção. Como é legislação municipal, é mais difícil para quem trabalha na rede estadual, para quem trabalha na rede privada, para quem atua na Grande São Paulo, porque são mudanças muito específicas da rede. Então, se tiver qualquer dúvida, e aquilo, não se atentem de dizer, poxa, no meu celular fica pequenininho o slide, ou eu não consigo anotar ao mesmo tempo. Aproveitem a primeira aula, assistam a primeira vez, prestando atenção na explicação, ouçam com calma, anotem dúvidas, aproveitem a aula ao vivo para dúvidas. Depois, vocês podem assistir a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a 10ª vez pelo canal do YouTube. Vocês podem deixar outras perguntas que surgirem lá no YouTube. Vocês também podem mandar pelo WhatsApp e vocês vão sistematizando, vão fazendo mapas textuais, tudo bem? Então não precisam ficar preocupados, nossa, deixa eu ver se eu copio um slide. Já está disponibilizado o material na pasta, vocês depois podem imprimir e olhar com calma, tudo bem? Então vamos lá começar. A primeira parte lá do nosso edital, que fala sobre a documentação na legislação municipal, ela traz a questão do decreto do MOVA. E aí eu vou trazer uma percepção pessoal para vocês. Eu acho muito difícil que a gente tenha alguma questão sobre o MOVA. Por quê? Porque o MOVA é um movimento de alfabetização em que o formato de atendimento e de recrutamento dos profissionais não é por meio de concurso público. Mas para você que está ingressando na rede, é muito importante que conheça cada modalidade, cada organização e tudo que tem na nossa rede, tudo bem? Então, pelo MOVA, a gente vai passar rapidamente. O MOVA, ele é um movimento de alfabetização. E aí ele foi criado lá no governo da Erundina, na época do nosso querido secretário Paulo Freire, né, patrono da educação municipal e nacional, e que ele tinha como proposta principal de pegar pessoas da própria comunidade e fazer com que as pessoas alfabetizassem os parentes, os amigos, aqueles colegas da igreja. Então, é um movimento porque ele tem uma articulação social. E se a gente pensa que um pouquinho antes disso, a gente vivia um contexto de ditadura em que, para poder votar, a pessoa precisava estar alfabetizada, quando existe um movimento de erradicação do analfabetismo e pensa em outras estratégias para além da escola formal, né? De que as pessoas saibam ler, saibam interpretar e fazer a famosa leitura de mundo, é uma coisa que assusta, é uma coisa que apavora, é uma coisa que não era benquista. Mas eu vou usar aqui o exemplo do MOVA para mostrar para vocês de uma coisa específica da legislação, que são os preceitos, o que faz aquela lei surgir. Na aula da semana passada, vocês vão lembrar que vários movimentos no mundo, discussão, concepção de criança, direitos humanos, que levaram a nossa Constituição mudar a característica e reconhecer ali a criança enquanto sujeito de direitos, especificidades e tudo mais. Quando a gente está discutindo aqui na cidade de São Paulo Mova, olha só que legal. Na época a gente tinha como prefeita Luísa Erundina, tá bom? Considerando o disposto no artigo tal, do ato tal, dos direitos constitucionais transitórios, que prevê a eliminação do analfabetismo nos 10 primeiros anos da promulgação da Constituição. Olha só que coisa progressista e interessante. Um outro ponto é a existência no Brasil de mais de 20 milhões de jovens e adultos sem instrução e mais de 15 milhões de semi-analfabetos, né? Eram dados da época. Considerando que a região metropolitana da Grande São Paulo existe 1 milhão de jovens e adultos sem escola e 2 milhões e meio de adultos com menos do 4º ano de estudo. Considerando aí que a EJA constitui uma das grandes prioridades da Secretaria Municipal de Educação na atual gestão, né? Na época, a prefeita Luísa Erundina e o Paulo Freire como secretários. E o ano de 1990 é aclamado pela Unesco como um ano internacional da alfabetização. Quando a gente pensa hoje,
que a gente ainda tem necessidade muito grande, e a gente vai ver uns dados mais para frente, de alfabetização de adultos, de oportunizar a escola, a escolarização, o ensino formal, para quem não teve a oportunidade da idade certa. A gente pensa que, apesar de ter reduzido dados, né, diminuído esses números, mas que é uma necessidade que ainda existe na maior cidade do país. E é interessante, sempre que vocês forem observar uma legislação, ela sempre vai ter esses pontos para serem considerados, que é uma contextualização, o porquê que é importante que aquilo seja pressuposto, para que aquela lei exista enquanto uma política pública. Ou seja, é fruto de contexto histórico e de olhar político para determinado problema da sociedade, tá bom? Vamos lá?